Amor nos presentes, bem comum. Bem-vindo, bem-vinda ao Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus, a nossa série de reflexões na carta de 1 Coríntios. Estamos falando sobre amor hoje e continuamos, porque já falamos na semana passada e vez ou outra aparece isso e hoje de novo o amor aparece aqui. Vamos falar sobre isso, o amor nos presentes, bem comum. Que presentes são esses? A gente viu em alguns outros episódios que são presentes que Deus vai dando para o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, pessoas que fazem parte, que creem em Jesus, fazem parte de uma igreja, fazem parte de um corpo, de algo maior. Deus vai dando presentes para essas pessoas. Então, quando o amor de Deus está nesses presentes também, a gente consegue usar ou ter o coração transbordando do amor de Deus nesses presentes, os dons espirituais, aí o bem é para todo mundo, não só para mim. Hoje nós vamos falar sobre isso e eu já vou deixar aqui para você, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Do verso 1 a 20 e já vou deixar aqui para você a verdade desse trecho, já está aí, tá bom? Olha aqui embaixo, o amor conduz à maturidade, ou à verdadeira maturidade. Falamos para o entendimento, edificando a comunidade. Essa verdade já vai ficar aqui embaixo e a gente vai voltar para ela algumas vezes, mas já é o resumo da passagem para você, tá bom? Eu vou ler o texto, você vai ouvir. Se você tiver uma Bíblia, você pode ler também e falar, é mesmo, está escrito isso. Mas aqui está o resumo, porque às vezes tem muita coisa que a gente ouve e lê e fala, ué, mas o que isso quer dizer? Já estou deixando o resumo para você, tá bom? O amor conduz à verdadeira maturidade. Falamos para o entendimento, visando ou para o bem, edificando a comunidade, beleza? 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 ao 20, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua ou idioma, e aí daqui para baixo, toda vez que aparece língua, é outro idioma, tá bom? Quem fala em uma língua ou idioma não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, ou profecia ou doutrina? Até no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis em uma língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Mas se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos,
deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Santo Espírito fale conosco para o entendimento claro, que inclusive as minhas dificuldades de me comunicar caiam por terra diante da força e do poder do teu Santo Espírito, que é claro em comunicar ao nosso coração, à mente, que haja salvação, que haja crescimento, que haja transformação. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar então sobre isso que está aqui, certo? O amor conduz à verdadeira maturidade. Falamos para o entendimento, edificando a comunidade. Você viu aí do verso 1 ao 20 como essas coisas estão o tempo todo aparecendo. O amor é aquele que impulsiona isso. No capítulo 12 foi falado sobre dons espirituais, e como todo mundo que faz parte de Deus ou que crê em Jesus faz parte da igreja, como todo mundo está ligado em todo mundo, principalmente na igreja local, isso tem que ser verdade, e que Deus deu um presente para cada um dos membros, cada um dos que são de Deus. Mas aí ele para tudo no capítulo 13 e fala: olha, o amor é um caminho mais excelente ainda. Tem gente procurando isso, aquilo, outro, e querendo ter o dom disso, daquilo. O amor é maior e deve fazer parte de tudo isso. É o jeito de Jesus de não procurar o próprio interesse, procurar o interesse do outro. É com essa lente agora, a lente do amor, que eu vou agora entender os dons espirituais. Por isso, o trecho começa com: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação. Sigam o caminho com dedicação, com muita vontade, caminho do amor. E aí sim, busquem também os dons espirituais para o benefício do outro, não para si. É assim que o amor vai levando a gente para a maturidade, para crescer. Agora eu deixo para você a primeira verdade desse trecho aqui. O verso 1 e o verso 20 vão falar para a gente que sigam o amor para a maturidade, cresçam nos dons para a comunidade. Você vê isso no verso 1, no começo, e no verso 20. Você vê isso no começo, no meio e no fim. Verso 1, verso 12, verso 20. Eu vou ler para você esses versos. Eles são meio que a moldura dessa conversa toda, mas falando assim, sigam o amor, sigam a maturidade, sejam homens e mulheres, não mais crianças. Cresçam nos dons que vão edificar a comunidade. Olha o verso 1, sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. E a gente viu toda a leitura do trecho que a profecia é comparada com os outros idiomas, mas no sentido de que quem está profetizando, e eu já explico daqui a pouquinho, está fazendo de um jeito que as pessoas todas estão entendendo. E aí o negócio de falar em outra língua e outro idioma, eu falo inglês, eu falo russo, eu falo espanhol. Cara, muita gente está perdida, não está entendendo nada. Então, a nossa primeira verdade aqui é que sigam, é uma ordem para a gente, sigam o amor à maturidade, para o caminho da maturidade, cresçam nos dons para a comunidade. Olha o verso 1, olha o verso 12. Assim acontece com vocês, né? Que vocês estão fazendo bobagem, mas visto que estão ansiosos por terem dons espirituais ou por serem espirituais, procurem crescer. Então, de novo, cresçam naqueles que trazem edificação para a igreja, não só para você, certo? Olha o 20, que emoldura tudo aí para a gente, que termina o nosso trecho. Irmãos, deixem de pensar como crianças, sigam o amor para a maturidade, sejam homens, mulheres. Com respeito ao mal, tudo bem, seja criança, seja inocente para o mal, não liga para o mal não fica tentando, deixa a maldade com quem é mal. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então a primeira verdade para a gente que saiu daquela maior é: sigam, é uma ordem, sigam o amor à maturidade, até a maturidade. O amor vai conduzindo a gente para a maturidade, vai fazendo a gente crescer, e aí a gente vai buscar dons, não para a gente vai buscar presentes, não para a gente. Nós temos a necessidade de nos comunicar, todo mundo quer falar e ser entendido. Todo mundo precisa e tem a necessidade de sociabilizar. Acontece
que o pecado na gente faz com que a gente queira se fechar. Nós nos fechemos em nós mesmos. Por isso, o caminho do amor leva a gente para a maturidade de não nos fechar, mas ir cuidar do outro. Inclusive com esses presentes que Deus dá. A gente não quer isso. O maduro vai usando cada vez mais para o outro, não para si. O pecado em nós quer que a gente quer que nos fechemos em nossos grupinhos, pequenos grupos, com jeitos que só a gente entende, e o outro que está do nosso lado, está ali do lado do nosso grupinho, não consegue entender uma palavra do que está sendo dito. Isso é pecado em nós. A gente quer fechar em nós mesmos, a gente quer fechar no nosso grupinho, a gente quer usar a comunicação para a gente ser mais visto e aplaudido, parecer maior e melhor. O pecado na gente mostra que a gente usa a comunicação, sim, bem. A gente usa a comunicação muito bem para fazer o mal. Para fazer o mal a gente é bem rápido, espalha coisas bem rápidas, se comunica bem rápido para fazer o mal. Grupos para falar bobagem bem mais rápido do que aqueles que a gente fala, gente, vamos fazer tal coisa aqui? Cric, cric, cric. Quando é pro bem, né? Fica cric, cric, cric. Mas no grupo lá de falar besteira, de fazer besteira, basta um jogar uma palha, para o outro jogar a lenha, para o outro jogar a querosene, e o outro já tacar o fogo, explode, em 15 minutos já, o mal já está feito. A comunicação para o mal é rápida. Isso é o pecado na gente. Mas Deus traz a gente de novo para o eixo com amor, falando assim, vamos seguir para um outro caminho, um caminho de maturidade, um caminho de crescimento. Cresça em dons, em presentes que vai ajudar outros, não só você. A gente tem a necessidade de comunicar, mas a gente quer fazer isso para o nosso grupinho, só para a gente, ou para a gente aparecer. Por que não para os outros? A imagem perfeita, ou uma boa imagem para mostrar como que é a maturidade, são pais cuidando de filhos. Os pais sabem muitas e muitas e muitas coisas, mas para falar e se comunicar com outro, com o filho, ele usa palavras pequenas, ele fala coisas bem menores, ele não fica dando lições muito grandes, ele fala, filho, não pode assim, filho, é aqui, filho, come para você ficar forte, tem nutrientes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Siga um caminho do amor, a maturidade, visando o bem do outro, dos outros. Bom, a nossa verdade maior, aqui de novo, o amor conduz à verdadeira maturidade. Falamos para o entendimento, edificando a comunidade, ok? E a gente vai para o verso 2 ao 5, mostrando a outra verdade que diz que prefiram usar os dons de fala, que edifiquem todos. E aí a gente vê o combate aqui entre falar no outro idioma, é um dom, um presente que Deus deu para algumas pessoas, ou para várias pessoas, lá no início da igreja, para comunicar as verdades de Deus em outro idioma. Precisava muito disso, mas muitas dessas pessoas que estavam com esse poder que Deus tinha dado, estavam usando isso só para o benefício próprio, ninguém estava entendendo, ninguém estava explicando nada, e aí naquele contexto tinha gente muito mais usando isso para si, e aí ela estava, tudo bem, falar em inglês, entre ela e Deus estava tudo certo, mas ninguém mais do lado estava entendendo. E aí Paulo fala sobre a profecia num sentido assim, não é tipo, vai acontecer tal coisa, hein? Mas comunicar as verdades de Deus de uma forma que as pessoas entendam. E o próprio trecho aqui do 2 a 5 deixa claro isso. De 2 a 5, essa verdade que a gente deixou aqui, tá? Prefiram usar os dons de fala que edifiquem todos, beleza? 2. Pois quem fala em um idioma não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Por quê? O cara está falando inglês e ninguém mais está sabendo inglês. O cara está falando espanhol, russo e ninguém mais está entendendo. Deus entende o que ele está falando e ele está ali comunicando e falando com Deus e ele está sendo edificado. Só que para os outros tudo isso é mistério. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Todo mundo na mesma igreja falando, eu não estou entendendo o que o seu irmão está falando. Verso 3, mas quem profetiza, quem fala a verdade de Deus,
Quem profetiza o faz para edificação, ou seja, para construir, as pessoas vão ser edificadas. Encorajamento, vamos lá, gente, Deus fala que isso, isso e isso, eu estou falando em português para todo mundo entender aqui. Deus diz que vai transformar a gente à imagem de Jesus, usando inclusive as dificuldades, então vamos aguentar firme. Então quem profetizou agora, acabei de profetizar, usei Romanos 8, 28 e 29 para você, profetizei aqui, falando que Deus usa isso para o nosso crescimento, para ser a imagem de Jesus. Faz isso para o encorajamento e você fica encorajado e um ao outro vai falando, não é mesmo? Deus está usando isso aqui. Faz para o encorajamento e consolação dos homens. Gente, Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele está conosco, Ele diz que vai vencer o mal e Ele cumpriu tudo até aqui. Então a gente está encorajado, está consolado também. Ok? Verso 3 disse isso. 4. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em vários idiomas, mas prefiro que profetizem, ou seja, falem a verdade de Deus no idioma de vocês, tá bom? Quem profetiza é maior que aquele que fala em idiomas, a não ser que esse que fala em outro idioma interprete, para que a igreja seja edificada, ok? É muito tranquilo aqui pra gente. Prefiram usar os dons, se você recebeu um dom que Deus te deu para falar as verdades de Deus, prefira usar esses dons de uma forma que edifiquem todos. E isso tem aplicação para a gente hoje. Não é só sobre eu vou falar em outra língua ou eu vou falar em português. Eu vou falar direito ou eu não vou falar direito. Eu vou falar de um jeito que você compreenda e você possa entender a verdade de Deus ou não. Eu vou ficar falando o teologuês, o filosofês, o politiquês, ou a gente vai falar uma linguagem que as pessoas consigam entender as verdades de Deus? Isso tem aplicação para pastor, para missionário, para obreiro, para quem é evangelista. Às vezes a gente vai ter que limpar o nosso jeito de falar, limpar assim no bom sentido, tá bom? A gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso jeito de falar para que as pessoas entendam, para que as pessoas sejam encorajadas, edificadas, consoladas. Às vezes a gente fala muito gospeleza, a gente fala muito evangeliquez, muita coisa que o outro fala, eu não estou entendendo o que você está falando, e você está cheio de glória a Deus, aleluias, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que para a glória de Deus, que não sei o que, a pessoa não está entendendo o que você está falando. Fala na linguagem dela, fala do jeitinho que ela possa entender, como Deus é bom, como o homem é meio ruim, como Jesus é aquele que faz a conexão entre Deus e o homem. O homem é desconectado, ele está com os seus problemas. Fala de um jeito que a pessoa possa entender. Fala de um jeito que a outra geração também consiga entender. Se você é de uma geração que falava muito de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e tinha muitos termos que eu sei que são nomes que todo mundo tem que entender, né? Mas você entendeu? Vós que sois, não sei das quantas. Fala de um jeito que o jovenzinho consiga entender. Mas se você é um jovem que também fala muita coisa que o teu pai não entende, alguém mais velho não entende, traduz para ele o que você está falando. Se você é de Jesus, você tem que lembrar que as coisas não param em você. É para o outro, é para a edificação da igreja. Arranja um exemplo que o teu vô consiga entender e o teu irmão, o teu outro colega lá que é da tua idade também consiga entender, beleza? A gente vai preferir os dons de fala que edifiquem todos. Não está falando que vai jogar fora o outro dom, não. Mas a gente vai preferir usar maneiras de se falar e comunicar que as pessoas entendam. Isso tem tudo a ver com Jesus, que não complicou, mas falou a linguagem das pessoas. Beleza? Tá legal. Vamos para o próximo trecho que diz: falar sem entendimento não traz edificação. Do verso 6 ao 12, falar sem entendimento não traz edificação. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas ou outros idiomas, em que lhes serei útil a não ser que lhes traga alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá se não tiver sons distintos? E aí ele fala desses instrumentos e fala também de uma trombeta soada. Se a trombeta não soar de forma que se entenda, como as pessoas vão se preparar para a batalha? Bom,
Sem entendimento não tem, falar sem entendimento não traz edificação. Pelo que a gente vê nesse trecho aqui do 6 ao 12, quando a gente está usando a nossa fala, a nossa boca, sem trazer entendimento para o outro, sem querer se comunicar de verdade, desleixado, sem se preocupar com a idade do outro, o contexto, a cultura do outro, a gente não está trazendo edificação. É inútil. É como uma flauta, é como um instrumento, é como um violão que a pessoa não sabe o que está tocando. Se você não sabe o que você está falando e nem está pensando para que o outro entenda, é inútil. É como ficar fazendo... Você tem que fazer as coisas de forma ordenada, de um jeito, falar de um jeito que a pessoa entenda. Uma história que tem um começo, um meio e um fim. Falar menos às vezes para que a pessoa entenda mais. Já pensou se a gente fosse pegar um instrumento musical e sair fazendo qualquer som? Até isso a gente fala, não estou entendendo, isso aí não é música não, isso é barulho. Até para fazer música que seja agradável aos nossos ouvidos e coração, a gente precisa colocar uma nota certinha depois da outra. Falar sem entendimento, de qualquer jeito, não traz proveito para os outros. É inútil. E o que não tem valor eterno, já diriam, é eternamente inútil. O que eu estou falando, se isso não tem um valor que vai trazer para o outro? Edificação, entendimento de Deus, Ele mesmo, salvação em Jesus, uma vida digna. Se eu estou falando, ninguém está entendendo, é inútil. E aí todas essas palavras foram inúteis eternamente. Falar sem entendimento, sem trazer a edificação, é inútil. Não prepara para a batalha. Não só inútil, mas como traz mal. A trombeta soa para que o exército se prepare para a batalha. A vida não é fácil, a vida é uma batalha. E há batalhas espirituais acontecendo agora. E se a gente não está falando com entendimento e para o entendimento do outro, pessoas vão sofrer nessa batalha, porque elas não estão escutando a voz de Deus direito. Fale direito e fale as coisas de Deus. Não deixe de falar para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas ao seu lado, direito o que Deus está falando. Meu irmão, tal coisa é pecado. A trombeta tem que soar direito para que a gente se prepare para a batalha. Essa pessoa precisa ouvir direito o que é e o que não é. E ouvir direito o que é agradável a Deus. É por esse caminho, meu irmão. O casamento deve vir por aqui. É um homem e uma mulher, um para o outro e ambos para Deus. Mesma natureza divina também. E por aí vai. Várias coisas que a gente tem que trazer para os nossos irmãos, vários assuntos, várias áreas da nossa vida, o trabalho, a saúde. Como é que se lida com saúde? É só saúde espiritual que importa? Não, do corpo, da mente, dos relacionamentos, mas a gente precisa falar de um jeito que as pessoas entendam. Senão, falar sem entendimento não vai trazer edificação. Pior, vai trazer dano. Na hora que era para a pessoa estar preparada para a batalha da vida, ela não está, e vem e o inimigo passa por cima dela. Então a gente tem uma responsabilidade de trazer entendimento para as pessoas. E pior, não conecta uma pessoa a outra, como Paulo fala aí no final do trecho, no verso 12. No verso 11, portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ela estrangeira para mim. O amor conecta as pessoas, não afasta. E se a gente não se comunica direito, o amor impulsiona para que a gente quebre as nossas barreiras e as barreiras dos outros e a gente se comunicar direitinho. E se a gente está fechado nos nossos grupinhos, nas nossas coisinhas, eu sou estrangeiro para o outro e o outro para mim. Não tem conexão, tem afastamento, tem quebra, tem cisão, tem rachadura. E Deus conecta, amor conecta. E a gente começa a sair do nosso grupinho e falar com o outro. Oi, tudo bem? Você é daqui de Atibaia? Você é de onde? O que você gosta? É mesmo? Me fale sobre isso. O amor faz a gente comunicar de um jeito que a gente vai querer entender o outro e o outro entender a gente.
certo? Lembra da verdade maior aqui, tá? O amor conduz à verdadeira maturidade. Falamos para o entendimento, edificando a comunidade, a igreja, ok? Tem muitos desafios aqui para a gente, tá? Verso 13 ao 19 diz que falar direito conecta o espiritual com o social. Falar direito conecta o vertical com o horizontal. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, pois se oro em uma língua, em uma outro idioma, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? Ou seja, eu concordo com isso que ele está cantando aqui. Como ele poderá dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando ação de graças muito bem, mas o outro não é edificado. Verso 18 diz: dou graças a Deus por falar em línguas muito mais do que vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, ao invés de falar 10.000 palavras em um outro idioma que ninguém vai entender. Então, falar direito, falar comunicando, falar direito, conecta o espiritual com o social. Gente, não estou falando aqui de movimentos sociais e políticos e tal. Eu estou falando o que é fácil da gente entender mesmo. Espiritualidade, meu coração, meu espírito com Deus. Ok, mas quando a gente está falando, se comunicando direito espiritualmente, a gente também comunica direito socialmente com o outro, social. Deus nos criou para sociabilização, para se comunicar e para ter gente, se relacionar. A vida espiritual, o exercício de você ser de crescimento espiritual, ela não para só você e Deus. Então, a fala também ela vai conectar, a nossa comunicação vai conectar o meu espiritual, o meu eu e Deus com o meu eu e o outro. Falar direito conecta o espiritual com o social. Vários trechos que ele fala, se eu estou orando em espírito, mas eu não estou entendendo. Então, isso tem que conectar com a minha mente, razão e coração. Não é só eu e Deus, aqui é a minha fé, ok? Mas eu estou entendendo o que está acontecendo? Beleza. E não para só aqui. Quando eu estiver falando, cantando na igreja, se eu não estiver falando de um jeito que as pessoas entendam, então não está conectando como Deus queria que conectasse. Está entendendo? Vida com Deus nunca é só vida, só eu e Deus. Deus nunca salvou uma pessoa para ela viver sozinha. E a igreja é sempre expressão disso. Nós estamos louvando a Deus, mas de um jeito que o outro também entenda e fala: é mesmo, Deus é bom. As nossas músicas devem começar a traduzir mais. Tem coisas que são tão boas do passado, tão bem escritas, com verdades tão bonitas e tão preciosas da palavra de Deus, mas às vezes as palavras delas não comunicam mais para as pessoas do século 21. Se a gente puder mudar uma ou outra palavra sem ninguém ficar escandalizado, porque não é o texto sagrado, é aqui que a gente, se a gente puder traduzir para o outro vai poder falar: é mesmo, Deus é grande, Deus é perfeito, eu tenho minhas dificuldades, eu louvo, eu entendo, eu amo Jesus porque Ele veio e fez essa conexão. Está entendendo? Quanto mais a gente conectar, falar direito, a gente vai conectar o que a gente tá legal aqui, eu e Deus, eu estou entendendo, mas o outro também que está crescendo, e a maturidade vai fazer isso com a gente. Eu olhar para o outro e falar: será que ele está entendendo essa música? Perdão. Será que ele está entendendo o que eu estou falando, que Deus fez na minha vida, fez na nossa vida? Deixa eu falar e cantar de um jeito que essa pessoa entenda. As nossas composições devem também traduzir para que aquele que está do nosso lado fale: entendi, concordo, amém, Amém significa concordo, é mesmo.
Então, falar direito conecta o espiritual com o social, o vertical com o horizontal, minha conexão com Deus com nossa conexão com Deus. Espiritualidade não está divorciada da razão, certo? Meu coração e a minha mente. E a espiritualidade não está divorciando eu e Deus do eu e vocês, nós juntos. Anda junto, mente e coração, anda junto, eu e Deus, nós e Deus. Amém, meu irmão? Que Deus possa, te lembrar destas verdades, ou se você está aprendendo isso hoje, lembra que o amor conduz à verdadeira maturidade, ser homem de verdade, mulher de verdade, também no exercício dos nossos dons. Falar direito, falar para o entendimento, edifica a comunidade cristã, a igreja. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, no seu crescimento, e que você prefira falar 5 palavras, mas que faça bem para todo mundo, do que ficar falando um monte de coisa e só você ser edificado. E que Deus também possa tirar a gente daqueles redutos, daquele lugar que a gente se fecha, só eu e eu mesmo. Nesses tempos de pandemia, a gente está sendo muito tentado a ficar lá na nossa casa e não mais conectar com os outros. Que Deus tire a gente daquilo e lembre a gente da conexão, da sociabilização, e também usar as nossas palavras para: tudo bem com você? Como é que você está? Vem cá, vamos conversar. Deus tire a gente do nosso ego, do nosso egoísmo e dos nossos mini grupos fechados e abra isso para o outro. Vai ser difícil? Vai, mas o amor vai te dando cada vez mais poder para isso, e você fala: tô crescendo, tô conseguindo, tá bom? Lembra que Jesus é a expressão máxima disso. Não fui eu que cumpri, não foi você, não fomos nós que cumprimos isso. Jesus é o amor que conectou a gente. Jesus é aquele que veio lá do mais complexo e o mais difícil para cá falar a nossa língua. Ele é o exemplo, ele é aquele que a gente louva, fala: obrigado, Jesus, por ter nos salvado do nosso egoísmo, do nosso jeitinho fechado de ser. Obrigado, Jesus, por ter se aberto e mostrado a abertura de Deus a nós. Muito obrigado. Louve a Jesus hoje e deixe o amor dele transbordar em você. Deus te abençoe, meu irmão.